Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Halloween pra vocês então. E hoje eu trouxe um conto. Esse vídeo vai ser com spoiler, porque eu vou contar todo o conto pra vocês e o desfecho do conto e o que eu achei, tá? Eu selecionei então aqui um conto do Ambrose Bierce, da A Janela Vedada, dessa ediçãozinha aqui da Companhia das Letras, da Listradinha, né? Contos de horror do século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. Eu já li todo esse livro já faz um bom tempo, então eu selecionei aqui um dos contos para trazer para vocês, tá? Em A Janela Vedada, a gente vai conhecer a história do Murloc. Na verdade, quem narra essa história pra gente aqui é um rapaz, e quem conta essa história pra ele é o avô. E aqui ele fala pra gente que pouquíssimas pessoas sabem dessa história assustadora, e ele é uma dessas poucas pessoas. Pois então, quem era Murloc? Murloc era um homem que morava numa região bem afastada, uma região bem florestal, sabe? Vamos dizer assim. Então, já era uma região próxima ali do que hoje a gente chama de Cincinnati, e de poucos habitantes. E os poucos que tinham, muitos foram para outras cidades para prosperar. Então, assim, já tinha poucos habitantes, ficou menos ainda. Então, por um bom pedaço ali, por uma boa distância ao redor, você não vê vizinhos do Murloc, né? E ele morava num casebre, junto com a esposa, e lá tinha uma portinha, tinha uma janela só, né, de frente assim. E ela ficou doente. Ela ficou alguns dias ali e não se tinha vizinhos próximos, né? E ele não conseguia procurar ajuda, então ele tratou dela da melhor maneira possível. Mas ela não resistiu. E ele sempre teve uma vida muito simples, vivendo de vendas de pele, sabe? Esse tipo de coisa ali. Ele era bem recluso mesmo. E aqui conta pra gente sobre a aparência dele, né? Que ele tem uma aparência cansada, sofrida, envelheceu muito por conta do sofrimento. E esse conto, no Halloween em si, né, gente? A gente fala também sobre a questão da morte, que pouco se fala. E aqui ele vai falar, primeiramente, sobre o impacto que a morte causa na pessoa e que cada um lida com uma maneira diferente. Ele tá sozinho nessa situação e ele vai ter que abrir uma cova, enterrar a esposa, passar a noite com o corpo ali dentro de casa, né, fazer o enterro e tudo mais. Você não tem tempo para pensar, para ficar em choque. Não, o choque ele vem, mas você precisa agir. E aqui, primeiro momento do conto, ele vai falar sobre isso. Aí ele fala aqui, ele ainda tá em choque, sabe? Ele faz tudo mecanicamente com uma reação despida de sentimentos. Aqui tem um trechinho assim. Ele ignorava a dureza do golpe que sofrera. Tal conhecimento viria depois e nunca mais o deixaria. A dor é uma artista cujos poderes são tão diversos quanto os instrumentos nos quais toca seus lamentos para os mortos, despertando em alguns as notas mais agudas e penetrantes, e em outros os acordes baixos e graves que palpitam repetidamente como as cadências lentas de um tambor distante. Alguns temperamentos ela alarma, outros entorpece. A quem ela atinge é feita uma flecha, excitando-lhe as suscetibilidades para uma vida mais ativa. Há quem ela abata como uma clava, que num golpe paralisa a vítima. Murloc foi provavelmente afetado desta última maneira, pois, e é isso do que me conjetura. E aí, gente, então, estamos ali, ele lidando com a situação, e ele vai passar a noite com o corpo ali, né? Eles ficavam antigamente. E você olha pra fora, ele olhava pra fora, é só floresta, é só mato,
só escuridão. Então aí começa uma construção de um clima assustador. No meio da noite, ele começa a ouvir passos macios, aí ele vai descrever aqui pra gente. Nessa hora, ele faz com que o leitor pense em diversas possibilidades. Aqui, que seria um fantasma da mulher, né? Entre outras possibilidades também. Só que aí é que tá onde ele vai se encaminhando para o desfecho. É aí que eu acho que é onde as pessoas podem se decepcionar com o conto, porque não seria aquilo que vocês imaginam, tá? Na verdade, ele observa então passos macios, a gente pensa que seria a esposa dele. Será que ela morreu? Será que não? Será que é um fantasma, né? Uma aparição? E quando ele olha em direção à janela, que hoje é a janela vedada por conta disso, ele vê uma pantera entrando por ali. E essa pantera pega o corpo da esposa dele. E então antes disso tem toda uma construção de suspense. E é magistral essa construção dele. E fica a dica aqui pra vocês que não é tanto no desfecho da história, mas sim na execução do conto. Beleza, aí ele é uma fera ali que entra e acaba ali, ele fraga, né, a fera com o corpo da mulher. Só que quando ele olha, tem um plot ali final e acaba o conto. Que ele vê na boca da esposa, e com as unhas meio assim, sabe? Como se ela tivesse segurado. A orelha da fera está na boca dela e bastante sangue, né? Muito sangue. Ou seja, a esposa dele não estava totalmente morta ali. E aí acaba o conto. E é esse o mistério, o grande mistério, que apenas poucas pessoas sabem. Então pode ser que seja um final decepcionante, que vocês não queiram que seja uma fera, né? Poderia ser um fantasma. Mas o legal desse conto, o fantástico divertido aqui é a construção do clima. Como que você pode pensar em inúmeras possibilidades, tá bom? Fica aqui então a dica desse conto pra vocês e desse livro também, né? Tem muita coisa boa aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!